Nessa aula, nós queremos iniciar o estudo das curvas no espaço, ok? Dando continuidade aí aos nossos estudos de funções vetoriais, nós vamos trabalhar com um tipo específico de funções, funções reais, que são aquelas que têm uma variável de domínio e várias variáveis de imagem, tá ok? Então esse vai ser o nosso objeto de estudo de hoje. Como eu disse para vocês, o que nós temos nesse caso é uma função, né, que aqui nós vamos chamar de f, que vai sair de um subconjunto dos números reais e vai ser levada no espaço de n dimensões, no espaço Rn, ok? Então ela tem uma variável de domínio, várias variáveis de imagem, nesse caso genérico, onde nós estamos colocando na imagem você tem dimensão n, então você teria n variáveis, tá bom? O nosso objeto de estudo, como que nós queremos uma forma simplificada disso para aplicações em disciplinas de engenharia, né, e afins, nós vamos nessa aula trabalhar apenas com o n igual a 2 ou 3. Então você vai ter funções que vão sair do conjunto dos números reais no plano R2, ou funções que vão sair do conjunto dos números reais e vão para o espaço de terceira dimensão, tá bom? Existe uma diferença básica, né, de nomenclatura entre o que é curva e o que é o que nós chamamos de função de uma variável a valores vetoriais, tá? Essa aí, as que a gente vai chamar de curvas, né, elas são funções de uma variável a valores vetoriais, tá ok? Por que que a gente chama de curvas? Porque essas funções, a imagem delas lá no espaço Rn, para nós R2 ou R3, elas serão curvas, ou no plano ou no espaço, tá? Então, a imagem é chamada de curva, né? O jeito, o rigor, né, diz que as curvas são, na verdade, a imagem de uma função, de uma variável a valores vetoriais, tá bom? Mas para simplificar, né, para simplificar as ideias, porque nós estaremos interessados basicamente em como se comportam realmente essas imagens, a gente chama de curvas, né? Para ficar mais simples a forma de referenciar esse tipo de função, a gente chama a função de uma variável a valores vetoriais de curvas, tá bom? Então, como disse antes, essa função ela vai associar cada número real nesse conjunto A, né, do subconjunto real. Então, nós vamos associar cada t real a um vetor do espaço, seja ele de dimensão 2 ou 3, ok? Por isso que a gente chama ela de funções de valores reais, né, função de uma variável a valores vetoriais, tá? Porque nós pegamos uma função de uma variável e levamos ela num vetor, ok? Assim como no cálculo 1, quando a gente tem uma função que sai, né, de um conjunto real e vai para outro conjunto real, tá? Temos uma função de uma variável, né? E a gente tem lá o conjunto aonde a gente pega as nossas variáveis, né? A gente chama de domínio, e para onde a gente leva essas variáveis com a função, a gente chama de contradomínio. O conjunto atingido por essa função é chamado de imagem. Aqui também o nosso conjunto A será chamado de domínio da minha função f, tá? E a gente vai sempre considerar esse conjunto A como sendo um intervalo, ok? Ou uma união de intervalos, e ele vai ser denotado por esse df, onde esse f está subscrito, tá? Então aí, ó, a imagem desse conjunto, então, desculpa, a imagem dessa função, ela vai descrever no espaço uma curva, seja ela uma curva plana ou uma curva espacial, tá? E a gente chama ela de imagem ou trajetória também. Então, essa curva gerada na imagem, ela para nós vai ser chamada de imagem ou trajetória. Muitas das vezes a gente vai chamar de trajetória porque ela vai descrever
a posição de uma partícula, o deslocamento de uma partícula, tá? Geralmente, curvas são muito utilizadas para descrever deslocamento de partículas, tá bom? Então aí a gente chama essa função muitas vezes de função vetorial ou curva, tá? Também. Toda função vetorial, né, toda curva, ela tem o que a gente vai chamar de funções componentes, que são essas funções que vão estar lá, que vão ajudar a montar a imagem. Então, por exemplo, pensa o seguinte, você vai pegar um número real, uma variável real, e vai levar numa variável vetorial. É isso que você vai fazer basicamente, tá bom? Ah, lá dentro do vetor, na sua imagem, o que que você vai ter? Em cada componente do seu vetor, você vai ter uma função, tá? Então, agora dentro dos vetores nós vamos colocar funções, ok? E cada uma dessas funções vão ser chamadas de funções componentes da minha função f, né, da minha curva. Muitas das vezes, para indicar que as funções componentes são f1, f2, até, né, no nosso caso f1, f2, ou f1, f2 e f3, a gente não coloca, né, essa dependência de t simplesmente para simplificar a notação, tá bom? Mas o importante aqui é você saber que essas funções que estão dentro dos vetores, né, essas funçõezinhas que estão dentro dos vetores, elas são chamadas de funções componentes, tá? Ou seja, para que você tenha o domínio de uma função vetorial, né, de uma curva, você precisa achar um intervalo real cujo domínio que seja o domínio de todas as funções componentes ao mesmo tempo. Então, para que você tenha o domínio de uma curva, né, você precisa encontrar um intervalo que seja o domínio de todas as funções componentes ao mesmo tempo. Por que é importante esse fator das funções componentes? Porque tudo que nós iremos fazer com funções vetoriais vai ser a partir das funções componentes, tá bom? Verificar se a curva é contínua, calcular limite, derivada, integral, tudo nós vamos usar as funções componentes. Calcular a distância, né, o deslocamento da partícula, a gente também vai usar funções componentes. Então, elas são muito importantes nesse caso, ok? Primeiro exemplo, temos aí uma curva clássica, né? Uma curva tridimensional. Como que eu sei que ela é uma curva tridimensional? Ela tem três funções componentes. Como que a gente estabelece o domínio delas? Você vai olhar cada uma das suas funções componentes. Temos cosseno, seno e t. Então a minha f1 é cosseno, a minha f2 é seno e a minha f3 é t. Todas elas têm o mesmo domínio. O domínio delas é o conjunto dos números reais. Então eu faço a interseção entre esses três domínios, continua sendo o conjunto dos números reais. Então eu sei que o domínio dessa curva vai ser o conjunto dos números reais. Tá bom? Já vamos começar a nos acostumar ao seguinte. Nós vamos tratar essas funções componentes pelas variáveis que costumeiramente a gente associa aos eixos do espaço tridimensional, né? O x, y e z. Então, para nós, a primeira função componente, cosseno de t, a gente vai tratar ela como x de t. A segunda função componente, o seno de t, vai ser para nós o y de t. E a terceira função componente vai ser a z de t. Ok? Então, agora o que acontece? Eu estou pegando uma variável real, estou levando no espaço, e cada variável espacial eu estou associando com esse t. Ok? Então, cada variável espacial está dependendo desse t. Ok? Então, essa é a lógica. E se eu tiver uma curva plana, a mesma coisa. E para nós vai ser x de t e y de t. Tá bom? Um exemplo de curvas básicas. Uma reta, né? Uma reta é uma curva básica. Então, quando você olha aí essa reta desenhada no plano cartesiano, perceba que essa reta que está aí, f de t igual a t, 2t, o x de t é t, o y de t é 2t. Ela é uma curva plana porque você tem somente duas funções componentes, tá bom?
Essas aí também são conhecidas como o x de t e o y de t, são gerados a partir das equações paramétricas, tá? Dessa reta no plano, tá? Uma reta que passa pela origem, tá? E tem a direção do vetor 1, 2, ok? Isso tudo é coisa de geometria analítica, tá? Então, toda vez que você desenha uma reta, você tem uma curva plana, né? E se você desenhar essa reta especificamente, você tem essa curva plana. Agora vamos lá. O que acontece? Qual é o domínio dessa curva? Tá? O domínio dessa curva é o conjunto dos números reais. Ok? Por quê? Porque cada uma das funções componentes, x de t igual a t e y de t igual a 2t, o domínio de cada uma delas é o conjunto dos números reais. A interseção entre esses dois domínios continua sendo o conjunto dos números reais, logo o domínio da minha curva é o conjunto dos números reais. Ok, qual é o meu contradomínio nesse caso? O R2, o plano. Qual é a minha imagem? A minha imagem é representada graficamente por essa reta. Essa reta não é o gráfico dessa função. Essa reta é a representação da imagem dessa função. É muito importante vocês entenderem a diferença. O gráfico dessa função estaria no R3, tá? E seria algo bem estranho. Não faz nem sentido para nós trabalhar com o gráfico desse tipo de função, porque nós temos um interesse específico, que é estudar a trajetória, né, da imagem, a trajetória estabelecida pela imagem dessa função. Então, essa representação geométrica é a representação geométrica da imagem. Então, quando trabalhamos com curvas, quando trabalhamos com funções vetoriais, estamos interessados graficamente apenas na representação da imagem. Tudo bem? Uma outra curva clássica é o círculo, tá? Circunferência. Nesse caso é a circunferência, não o círculo, desculpa. O círculo tem área. Estamos interessados na circunferência, ok? Nesse caso temos uma circunferência centrada na origem e de raio igual a 1. Essa circunferência ela é parametrizada com as seguintes funções componentes: x de t igual a cosseno de t, y de t igual ao seno de t, tá? Mais para frente, quando a gente já tiver estabelecido alguns conceitos interessantes, nós vamos voltar a falar sobre curvas, né? Nós vamos falar sobre parametrização de curvas, tá? E aí eu vou explicar para vocês como que a gente parametriza uma circunferência qualquer, uma esfera, tá? Só que a esfera, no caso da esfera, já é superfícies, já é algo bem mais para frente, tá bom? E nesse caso, como eu quero a circunferência apenas, eu preciso só que ela dê uma volta, né? Então eu preciso apenas que o meu t esteja variando de 0 a 2π para que eu complete um círculo, tá bom? Então essa daí seria a imagem dessa curva plana. Então esse gráfico é a representação gráfica da imagem dessa curva, não é o gráfico dessa função vetorial, tá? Então, ó, só para explicar a diferença. A curva é a imagem. A função é uma função vetorial ou uma função de uma variável real a várias variáveis, tá? Ou uma função de uma variável real a valores vetoriais, ou simplesmente função vetorial, tá bom? A curva é a imagem, tá? Esse desenhozinho que tá aí. Então como nós estamos interessados em estudar basicamente essa imagem, nós comumente chamamos as funções vetoriais de curvas, tá? Para vocês terem uma ideia de onde essas funções vetoriais aparecem, além do deslocamento de partículas, geralmente sistemas de equações diferenciais ordinárias têm soluções em curvas. As soluções delas são curvas, tá bom? E isso tem aplicações diversas dentro da ciência hoje, desde a estabilidade dos sistemas mecânicos até a ressonância dentro de interações de sistemas diversos, sejam eles elétricos, mecânicos, magnéticos, tá bom? Então, essas coisas aparecem.
Uma outra curva clássica, uma elipse, né? Nesse caso, nós temos uma elipse centrada na origem e com o eixo maior sobre o eixo x, né? Esse eixo maior é igual a 2. Então, nesse caso, o nosso x de t é 2 cosseno t e o nosso y de t é seno t. E o t vai variar de 0 a 2π, tá bom? Então, aí nós conseguimos visualizar essa curva, que é a imagem dessa função vetorial f de t, tá? Na próxima aula nós vamos conversar sobre como parametrizar essas curvas, ok? E aí uma reta no espaço, tá? Uma reta específica que passa pela origem, 0, 0, 0, tá? E tem a direção do vetor 1, 1, 1. Como que eu cheguei nessas funções vetoriais? X de t igual a t, y de t igual a t, z de t igual a t, tá? Eu cheguei nelas através das equações paramétricas da reta no espaço, aquelas mesmas equações paramétricas que você estuda lá em geometria analítica, tá bom? E, logicamente, nesse caso, apenas para esboçar essa imagem no espaço, eu considerei que o t é maior ou igual a zero. Então, na verdade, a gente não tem uma reta, a gente tem uma semi-reta que começa na origem, né, e sobe num ângulo de 45 graus em relação ao plano XY. Tá? O plano XY é esse que está representando aí o chão. Tá? E aí ela sobe nesse sentido, ok? Operações elementares. Lembre-se que quando você estava estudando funções de variáveis reais, lá no cálculo 1, né? Que você tinha f de x igual a y, diversas vezes você precisava trabalhar com algumas operações elementares. Você precisava somar funções, multiplicar funções, dividir funções, né? Para conseguir realizar lá todas as atividades que eram necessárias, né? Aqui também você vai precisar da mesma coisa e aí nós vamos usar todas as operações elementares que você trabalha para vetores lá na geometria analítica. Então pense que o seguinte, lá no cálculo de uma variável, todo o seu conceito de funções, ele tem como alicerce o conjunto dos números reais, certo? Aqui nós teremos como alicerce o R2 e o R3. Lá, como você tinha o alicerce no conjunto dos números reais, você multiplicava como você multiplicava números. Você somava funções como você somava números. Você dividia funções da mesma forma que você dividia números reais. Aqui, as nossas operações elementares para funções vetoriais, elas vão respeitar as operações elementares para vetores do R2 e do R3, né? Então, como que nós vamos somar duas funções vetoriais? Da mesma forma que nós somávamos dois vetores, tá bom? Somando as respectivas funções componentes, ok? Como que nós vamos multiplicar uma função vetorial por um escalar, né? Aí, nesse caso, o escalar é o k, tá bom? Você vai pegar a sua função vetorial e vai multiplicar k em cada uma das suas funções componentes, da mesma forma que você fazia com vetores, tá? Como que eu vou multiplicar agora uma função escalar com uma função vetorial? Agora, todas aquelas funções que você trabalhava lá, aquelas funções de uma variável apenas, né? Lá do cálculo 1 que você trabalhava antes, agora a gente vai chamar elas de funções escalares. Então, aquela função, por exemplo, f de x igual a x quadrado, f de x igual a cosseno de x, né? F de x igual a ln de x, aquelas funções para nós são agora chamadas de funções escalares, tá? E como que você vai multiplicar uma função escalar com uma função vetorial? Você vai pegar essa função escalar e vai multiplicar em cada uma das suas funções componentes, tá bom? Dadas duas funções vetoriais f e g, existem alguns produtos que são interessantes de você trabalhar, né? O primeiro deles é o produto escalar. Então você pode fazer o produto escalar entre duas funções vetoriais. Bom, o próprio nome já diz o que vai acontecer. Você vai fazer um produto de duas funções vetoriais que vai gerar uma função escalar. E como você vai fazer isso?
da mesma forma que você fazia o produto escalar entre dois vetores lá em geometria analítica. Primeira componente vezes primeira componente, mais segunda componente vezes a segunda componente, terceira componente vezes terceira componente, e assim sucessivamente. Tá bom? E temos também o produto vetorial. O que era o produto vetorial? Era um produto entre dois vetores que geravam um outro vetor. Vamos lá, atenção, você só pode fazer o produto vetorial, também produto escalar, todas essas operações elementares que usem duas funções vetoriais, elas só podem ser realizadas se as funções vetoriais tiverem a mesma natureza, a mesma dimensão, tá bom? Então, por exemplo, você não pode somar uma função vetorial do R2 com uma função vetorial do R3, você não pode calcular o produto escalar de uma função vetorial do R3 com uma função vetorial do R2, tá bom? E o produto vetorial, ele tem ainda uma característica muito interessante, ele só é aplicável para funções vetoriais no R3, tá bom? Mas, mas, ok, vamos pensar assim, porque para nós vai ser mais salutar nesse momento. Então, nós só vamos falar em produto vetorial de funções vetoriais quando essas funções vetoriais forem do R3, tá bom? E aí, como que você vai fazer? Da mesma forma que você fazia o produto vetorial lá em geometria analítica. Determinante I, J, K, que são os vetores da base canônica do R3, né? Lembra quais são eles? I, 1, 0, 0, J, 0, 1, 0, K, 0, 0, 1, tá bom? Então você vai colocar IJK na primeira linha do seu determinante, na segunda linha do determinante as funções componentes de F, na terceira linha do determinante as funções componentes de G, tá bom? E aí você vai calcular esse determinante e você vai encontrar, né, o produto vetorial entre essas duas funções componentes que vai gerar uma outra função componente. Desculpa, que vai gerar, você vai calcular o produto vetorial entre essas duas funções vetoriais e vai gerar uma outra função vetorial, tá? Então vamos lá. Produto escalar entre duas funções vetoriais gera uma função escalar, tá? E o produto vetorial entre duas funções vetoriais gera uma outra função vetorial, tá bom? Como que nós vamos calcular os limites, né? De uma forma muito simples. O limite de uma função vetorial é o vetor gerado pelo limite de cada uma das suas funções componentes, tá? Então, se uma das suas funções componentes não admitir limite para o valor de t ao qual você está tendendo, então a gente fala que a curva, né, ou a função vetorial não admite limite naquele, naquele ponto, tá? Para vocês entenderem melhor, peguem aí essa curva, né? Essa função vetorial. Você tem uma função vetorial no R2, cujo x de t é seno de t sobre t, e o y de t é t ao quadrado mais 3. Tá? Nesse caso, a gente consegue facilmente calcular o limite de t tendendo a zero de f de t. Como que a gente vai fazer isso? Né? Opa, andou demais. Vamos voltar aqui. Como que a gente vai fazer isso? Ó, perceba que o limite de f de t, opa, saiu um errinho aí, não tem nesse, eu esqueci de colocar o limite de t tendendo a zero aí depois do primeiro igual, tá? Então, aqui tem um limite de t tendendo a zero, tá bom? Mas não vai ter nenhum problema aí pro que a gente quer fazer, não. Olha só, eu vou pegar e vou jogar esse limite de t tendendo a zero dentro de cada uma das funções componentes. E aí eu vou ficar com o limite de t tendendo a zero do seno de t sobre t, que é o primeiro limite fundamental, que é igual a 1, tá? E depois eu vou calcular o limite de t tendendo a zero de t ao quadrado mais 3. O que vai acontecer?
Nesse caso, você tem um limite igual ao que você tinha lá no cálculo 1, né? Nos dois, você tem um limite igual você tinha lá no cálculo 1, e você sabe que essa função t² mais 3, o zero pertence ao domínio dessa função, então é só você substituir. 0² mais 3 dá 3. Então perceba, o limite dessa curva plana, quando o t tende a zero, é o vetor 1, 3, que é o vetor gerado pelo limite de cada uma das funções componentes quando o t tende a zero. É essa a ideia. Se alguma dessas funções, o limite não existisse, se em alguma dessas duas funções o limite não existisse quando o t tende a zero, então a gente ia falar que o limite da curva inteira não existiria nesse caso. Lógico, eu estou simplificando muito um conceito que é bem maior do que isso, tá? Eu vou deixar linkado para vocês aí a, os artigos do site onde a gente fala sobre. Tem um artigo para cada coisa, tá? Para limite, para derivada, para integral, onde a gente estabelece as bases teóricas disso tudo e explica tudo com muito mais tranquilidade e calma. Segundo exemplo, agora nós temos uma curva espacial. A gente já falou sobre essa curva espacial, né? Cosseno de t, seno t e t, tá? Essa curva espacial ela é uma esfera, ela é uma espiral, tá? E nós queremos calcular um limite específico. Nós queremos calcular o limite de h tendendo a zero do f de t mais h menos f de t sobre h. Então, nesse exemplo, nós já queremos trabalhar ali com operações elementares, né? E já trabalhar com o limite junto. Então, olha só, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar o que vem a ser o f de t mais h menos f de t sobre h. O f de t mais h, na verdade, é simplesmente você pegar a sua curva e no lugar do t colocar t mais h. Então você vai ficar com cosseno de t mais h, seno de t mais h, t mais h. O f de t é o próprio f de t. Você está dividindo por h. O que isso significa? Significa que você está pegando, ó, o f de t mais h é uma função vetorial. O f de t também é uma função vetorial. Subtraiu uma da outra, gerou uma função vetorial. Quando eu falo que eu estou dividindo por h, significa que eu estou multiplicando essa função vetorial por 1 sobre h. O que eu faço, então? Eu vou somar, na verdade, eu vou subtrair cada uma das funções componentes. Então, ó, a primeira função componente desse f de t mais h menos f de t sobre h vai ser cosseno de t mais h menos cosseno de t dividido por h. A segunda função componente, seno de t mais h menos seno de t sobre h. A terceira, t mais h menos t sobre h. Então, é exatamente isso que a gente vai obter no próximo slide, né? Então, nós vamos observar aqui essa subtração de funções componentes dividido por h gera essa função vetorial que está aí. Tudo bem? Então, até agora, para nós, é simplesmente uma função vetorial. Só que nós precisamos calcular esse limite. Que limite é esse? Nós queremos o limite dessa função vetorial quando o h tende a zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o limite de cada uma das funções vetoriais, colocando o h tendendo a zero. Então perceba, o primeiro vai ficar limite de h tendendo a zero do cosseno de t mais h menos o cosseno de t sobre h. Ok. Se você for bom de memória, né, você pode tentar resolver isso usando todas as técnicas que você tem do cálculo 1. Fórmula de Bhaskara, nossa, fui longe agora. Regra de L'Hopital, todas aquelas técnicas de solução de limite. Ou então, se você for bom de memória, você vai lembrar que limite de h tendendo a zero do cosseno de t mais h menos cosseno de t sobre h é a derivada do cosseno de t. É a definição de derivada do cosseno de t. Da mesma forma,
O limite de h tendendo a zero do seno de t mais h menos seno de t sobre h é a definição de derivada do seno de t. Da mesma forma, t mais h menos t sobre h, né, com o limite de h tendendo a zero, é a definição de derivada de f de t igual a t. Tá? Lógico que esse último era mais simples, porque o t vai simplificar com o menos t, você vai ter h sobre h, vai dar 1, o limite da constante é a própria constante. Tá? Mas os outros dois fica muito mais fácil se você lembrar disso, porque você sabe que a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno e a derivada de t é 1. Tá? Então, você tem que esse limite que você queria calcular é menos seno t, cosseno t e 1. Com isso, eu quero falar para vocês o seguinte. Dentro de cada função componente, você pode, dentro de cada função componente, para cada função componente, você pode usar tudo o que você sabe do cálculo 1, do cálculo para funções de uma variável. Tudo. Regra de L'Hopital, definições de derivada, porque o que você tem dentro de cada função componente é apenas uma função de uma variável. Ok? Então, dentro de cada uma está valendo tudo. Então, faz sentido a gente se perguntar se aquelas propriedades de limite lá do cálculo 1 também valem para cá. Mas a gente já tem uma ideia de que algumas coisas vão ser diferentes. A gente não tem divisão de funções vetoriais, né? A gente tem três produtos, né? O produto escalar, o produto vetorial e o produto de uma função escalar por uma função vetorial, tá? Mas todos eles seguem o mesmo padrão lá do cálculo 1, né? Do cálculo de funções de uma variável, tá? O limite da soma continua sendo a soma dos limites. O limite do produto escalar continua sendo o produto escalar dos limites. O limite do produto vetorial continua sendo o produto vetorial dos limites. E o limite de uma função escalar vezes uma função vetorial continua aqui para nós sendo o, é, o escalar vezes o vetor, o vetor, tá? Então, não vai ter muita diferença, tá bom? Nós vamos seguir da mesma forma. Logicamente, essas propriedades todas vêm lá do cálculo 1, vêm de propriedades do cálculo 1, aplicadas a cada uma das suas funções componentes, tá bom? Até aconselho vocês a verificarem algumas delas, por exemplo, a 1 e a 2 são bem fáceis de verificar, a 4 também, a 3 dá um pouquinho mais de trabalho, mas é interessante vocês verificarem essas propriedades que podem facilmente ser encontradas, essas verificações, em livros como o volume 2 do Um Curso de Cálculo, do Guidorizzi, o Cálculo B, tá bom? E em sites da internet você encontra isso também. Como não é o nosso foco, né, nós vamos deixar isso apenas indicado, tá bom? Porque nós queremos já seguir e falar sobre continuidade, tá? Então, uma vez introduzido o limite, o próximo passo é perguntar, bom, como que funciona para estabelecer a continuidade de uma função vetorial, tá? Simples. A função vetorial f de t é contínua em um ponto se cada uma de suas funções componentes for contínua em um ponto. Ou seja, ela vai ser contínua em todo o domínio se cada uma das suas funções componentes for contínua em todo o domínio, tá? Simples assim. Então, só para fixar as ideias, vamos falar quando que uma função vetorial não vai ser contínua, tá? Ela não vai ser contínua se uma das três alternativas abaixo for verdadeira. Primeiro, nós já estamos falando num ponto, né? Dada uma função vetorial f de t, ela não vai ser contínua num ponto t0 se, t0 não está no domínio da função vetorial. Se não tiver no domínio, ela já não pode ser contínua ali, tá? O limite de f de t, quando t tender a t0, não existe. Ou se esse limite for diferente da função vetorial aplicada nesse ponto t0. Então, se uma das três coisas não ocorrer, essa função não é contínua. Resumindo, para que a função
vetorial seja contínua no ponto t0, nós precisamos que essas três coisas sejam satisfeitas ao mesmo tempo. Tá bom? Um exemplozinho de continuidade aí, bem simples, né? Observe que f de t igual a seno de t sobre t, que é a minha x de t, e y de t igual a t ao quadrado mais 3, não é contínua para t igual a zero. Lembra? Nós acabamos de calcular esse limite, né? O limite dessa função vetorial quando t tende a zero. Esse limite existe, ele é 1,3, né? Mas essa função componente, ela contraria o primeiro item do slide anterior. Qual é? T igual a zero não está no domínio dessa função vetorial, por causa da primeira função componente. Tá bom? O domínio da minha primeira função componente é t diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero. Tá bom? Então, como a minha segunda função componente, o domínio dela é conjunto dos números reais, eu vou ter que fazer uma interseção entre esses dois conjuntos para ter o domínio da minha função vetorial inteira. Tá? Então, se eu fizer a interseção de conjunto dos números reais com reais exceto zero, a interseção, ou seja, quais elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo, é reais exceto zero. Então, o zero não pertence ao domínio dessa minha função vetorial, logo ela não pode ser contínua nesse ponto. Ok? G de t igual a 1 sobre t, ln de t e t quadrado. Temos aí uma nova função vetorial no segundo exemplo, e eu quero o intervalo de continuidade dessa função vetorial. Tá bom? Perceba o seguinte, o intervalo de continuidade dessa função vetorial vai ser o intervalo de continuidade de cada uma das três funções componentes. Tá? Então perceba que se eu achar como cada uma das funções componentes, eu sei do cálculo 1, eu sei do cálculo de uma variável, que cada uma delas, em seus domínios respectivos, elas são contínuas, né? 1 sobre t, ln de t e t quadrado, em seus respectivos domínios, elas são contínuas. Tá bom? O que eu falei é quase como subir para cima, descer para baixo do ponto de vista matemático. Mas eu preciso usar esse reforço de esse reforço técnico, vamos dizer assim, para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer de uma forma mais simples e consistente, tá bom? Qual é o domínio de 1 sobre t? Reais, exceto zero. Você pode ter qualquer número real, né, dentro da sua primeira função componente, desde que esse número seja diferente de zero. Qual é o domínio da sua segunda função componente ln de t? Né? Reais maior do que zero. E qual é o domínio da sua terceira função componente? Todos os números reais, porque ela é um polinômio de grau 2. Então, o que eu quero? Eu quero um intervalo ou uma união de intervalos que esteja no domínio das três ao mesmo tempo. Então, eu tenho que achar uma interseção. E, logicamente, a interseção é t maior que zero. Tá? Então, o intervalo de continuidade que eu quero é t maior que zero. Um t maior que zero, eu satisfaço o domínio da primeira função componente, o da segunda função componente e o da terceira função componente ao mesmo tempo. E eu consigo garantir para vocês que em cada ponto desse conjunto, o limite de t tendendo a esse ponto é igual à imagem dessa curva no ponto. Isso é facilmente verificado, tá? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a imagem está definida em cada uma desses pontos, tá ok? Como que eu vou derivar uma função vetorial? Adivinha? Derivando cada uma das funções componentes. Óbvio, aquele segundo exemplo que a gente fez de limite, estava te dizendo isso, né? Lembra? Aquele exemplo do limite de f de t mais h menos f de t sobre h. Se você voltar lá e olhar, aquele limite, você obteve, como resultado dele, a derivada de cada uma das funções componentes.
Lá eu já estava introduzindo para você a definição de derivada de uma função vetorial, tá bom? Mas de modo prático e objetivo e simplificado, que é o que nós queremos, né? A derivada de uma função vetorial f de t é encontrada derivando cada uma das suas funções componentes, tá bom? Exemplo, seno de 3t e elevado a t quadrada, essa função é muito boa, hein? E t. Então temos aí uma função vetorial de terceira dimensão, né, no espaço, tá bom? Vamos derivá-la. Derivada dela, então, usando regras de derivação. Agora você vai usar todas as regras de derivação que você tem lá no cálculo de uma variável. Então, 3 cosseno de 3t, 2t elevado a t quadrado e 1, tá bom? E para você investigar qual é a derivada de uma função vetorial num ponto, basta você substituir esse ponto no lugar da variável. Então, por exemplo, no item 2 aí, nós temos a derivada da função vetorial aplicada em t igual a zero. Tá? Então, você coloca zero no lugar de cada t na sua função vetorial e nós obteremos 3, 0 e 1. Tá ok? Muito simples, não tem dificuldade nenhuma. Funções vetoriais, basicamente, é você trabalhar com, no nosso caso, duas ou três, porque nós vamos trabalhar basicamente com curvas planas espaciais, tá? Duas ou três funções reais ao mesmo tempo. Então você calcula o limite de duas ou três funções reais ao mesmo tempo, calcula a derivada de duas ou três funções vetoriais ao mesmo tempo, e adivinha o que vai acontecer com a sua integral, né? Segundo exemplo, aí eu quero exemplificar para vocês uma outra forma de se escrever uma função vetorial, tá? Que é usando os vetores i, j, k da base canônica. Então, a função que está multiplicada por i é a primeira função componente, a função que está multiplicada por j é a segunda função componente, e a função que está multiplicada por k é a terceira função componente, tá bom? Isso é muito simples se você substituir o i, o j e o k pelos respectivos vetores, né? Então fica 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E aí, quando você somar os vetores, você vai ter exatamente funções componentes dentro de um vetor, igual você tinha nos outros exemplos. Essa forma de escrever é conhecida como forma vetorial, tá? É conhecida como forma vetorial dessa função, tá bom? E aí nós temos a derivada também escrita na forma vetorial, né? 2t, né? E aí a gente vai aplicando lá as regras de derivação, a gente tem que usar a regra da cadeia, na segunda função componente do arco tangente, né? E também na terceira função componente elevada a menos t. E aí nós temos a segunda derivada, você pode derivar novamente, tá? A grande pergunta que surge é o que significa a derivada para essas funções vetoriais, né? Já vamos começar a colocar esses pensamentos aí. Nessa aula, nós queremos apenas trabalhar analiticamente com essas propriedades de cálculo. Na próxima aula, nós vamos dar uma interpretação física para isso, tá bom? Mas já é uma pergunta que a gente pode se fazer. Essa curva, essa função vetorial, ela descreve uma curva no espaço. O que essa derivada indica para mim? Ok? O que essa segunda derivada indica para mim? Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aí é que vocês, se as suas funções componentes admitirem derivadas sucessivas, você pode ir calculando essas derivadas sucessivas, tá bom? Uma interpretação geométrica da derivada. Lembrando que na aula que vem nós vamos fazer interpretações físicas de posições de partícula. Essa aqui é uma interpretação geométrica, tá? Bom, aplicada num ponto, a derivada, se ela for diferente de zero quando aplicada nesse ponto, e obviamente quando eu estou falando diferente de zero aí, eu estou falando do vetor nulo, ok? Quando eu pego um ponto e aplico na minha função, quando eu pego um ponto e aplico na derivada da função vetorial, isso gera um vetor. Nesse caso é o vetor nulo, tá? Esse vetor, ele aplicado no f de t0, né, ele vai te indicar
a direção tangente à curva naquele ponto. Tá bom? Isso aqui é simplesmente uma extensão daquela mesma conclusão que você teve lá no cálculo 1 da reta tangente à curva, da reta tangente ao gráfico da função, tá bom? Então, só que aqui nós estamos falando da curva, então nós estamos falando da imagem da função vetorial, não do gráfico da função vetorial. Lá no cálculo 1 era o gráfico da função real, tá bom? Então, esse f' de t0, ou seja, a derivada da função vetorial, é o vetor tangente à trajetória de f em f de t0, tá? Então, ele vai ser, para mim, o vetor diretor da reta tangente à curva, né? Ou seja, ele vai ser o vetor tangente à trajetória da imagem dessa minha função vetorial, tá bom? E com isso eu consigo estabelecer, usando o ponto da minha curva, ou seja, o f de t0, e esse vetor tangente, eu consigo estabelecer a reta tangente, porque esse vetor tangente vai ser o vetor diretor dessa reta tangente, e essa equação vai ser dada da mesma forma que a gente estava na geometria analítica, né? O ponto por onde ela passa, mais um parâmetro, que para nós vai ser esse parâmetro lambda, né? Multiplicado pelo vetor diretor, que para nós é esse f' de t0, ok? Então, não tem nada de novo aí para vocês, é só uma forma nova, é só uma forma diferente de se escrever, né? Só uma outra forma de se escrever aquele mesmo resultado que você tinha lá no cálculo 1. Então aí a gente chega numa pequena pergunta. Se você estiver acompanhando bem a aula, você já vai estar se fazendo uma pequena pergunta. Então quer dizer que cada função que eu tinha lá no cálculo 1, eu posso transformar numa função vetorial e o gráfico daquela função lá do cálculo 1 vai virar a imagem da minha curva? Sim. Sim. Se a sua função, por exemplo, era y igual a x², o gráfico dessa função era uma parábola, com cavidade para cima, com o vértice no 0, 0, né? Aquela coisa toda, ok? Como transformar essa função, aquela função, numa curva plana, de modo que o gráfico dela seja agora a imagem da minha curva? Muito simples. A sua função não era y igual a x²? Você vai escrever x igual a t e y igual a t². Pronto. Sua primeira função componente é t, a sua segunda função componente é t². Agora, aquela função que você tinha lá virou uma função vetorial, o gráfico daquela função virou uma curva, virou uma curva, né? Agora, o gráfico daquela função é a imagem da função vetorial, que é uma curva, tá bom? Então, você consegue fazer isso. Então, aquela reta tangente que você trabalhava lá no cálculo 1 é a mesma reta tangente que você tem agora, só que numa notação de imagem no plano, tá? E como que seguem as regras de derivação, então? Se para derivar uma curva, para derivar uma função vetorial, eu vou derivar as funções componentes, como que seguem as regras de derivação, por exemplo? Como que a derivada da soma, a derivada do produto, né? Vai seguir a mesma lógica, tá? Inclusive, a gente vai ter uma regra da cadeia para funções vetoriais, tá bom? Logicamente, da composição de uma função vetorial com uma função escalar. Né? Por quê? Porque dentro da função vetorial eu só consigo colocar funções escalares, porque eu só posso compor dentro de cada função componente uma função de uma variável. Então, a derivada da soma continua sendo a soma das derivadas. A regra do produto, tanto para o produto de duas funções vetoriais, quanto para o produto de uma função vetorial com uma função escalar, quanto o produto vetorial, seguem a mesma regra do produto do cálculo 1. Derivada do primeiro vezes o segundo. E aí, ó, derivada do primeiro produto com o segundo, independente do produto que você esteja usando, mais o primeiro produto com a derivada do segundo, tá bom? E temos também uma regra da cadeia. Lógico, isso tudo estamos pensando em condições adequadas para as funções vetoriais fg,
né, onde elas são deriváveis, e uma condição adequada para fazer a composição na regra da cadeia do item 5, tá? Mas, a priori, a gente não vai ter problema com esse tipo de coisa. A integral. Adivinha como que nós vamos calcular a integral de uma função vetorial? Exatamente, calculando a integral de cada uma das funções componentes, tá? E como consequência dessa definição, todas aquelas técnicas de integração podem ser aplicáveis agora dentro de cada uma das suas funções componentes, tá? Então, é bom para trabalhar com funções vetoriais que você tenha em mãos uma boa tabela de integração, uma boa tabela de derivação, tá? Para te ajudar nesses momentos, porque agora você precisa saber todas aquelas técnicas de integração. Pensa o seguinte, pensa que se você tem uma curva de terceira dimensão, uma curva no espaço, onde as funções componentes são funções que na hora que você for integrar, supor que você precisa calcular uma integral lá, dessa função vetorial, e aí a sua primeira função componente você tem que usar integração por frações parciais. Segunda função componente, você vai ter que usar integração por substituição trigonométrica. Terceira função componente, você vai ter que usar uma fórmula de recorrência para a secante ao cubo. Você conseguiria fazer? Você saberia como fazer? Porque essas coisas podem acontecer, tá? Então, ali dentro agora vale tudo, tá bom? E nós continuamos com os mesmos problemas da integral lá do cálculo 1, que são, você não tem regra de produto para integral, né? Então, você simplesmente só consegue trabalhar a linearidade da integral. O que isso quer dizer? A integral da soma de funções vetoriais continua sendo a soma das integrais das funções vetoriais. E a integral de uma constante vezes uma função vetorial é a constante vezes a integral da função vetorial. Só isso, tá? Não tem mais nada, tá bom? Aí um exemplo, rapidinho, simplesinho, uma função. Geralmente na integral a gente escreve a função vetorial nessa forma, usando os vetores da base canônica e JK, tá? Então, calcular a integral de 0 a 1, né, de t vezes i mais 4j mais t quadrado vezes k, né, em relação à variável t. Então, aí agora nós vamos usar cálculo 1. Nós vamos jogar essa integral definida para dentro da função vetorial, né? Eu já estou deixando multiplicado por i, cada um por i, j e k, para continuar na mesma ideia. E aí você vai integrar, né? Integral de t quadrado sobre 2, integral de 4 vezes t, integral de t ao quadrado, t ao cubo sobre 3. Obviamente, nesse caso, o objetivo do exemplo é simplesmente te mostrar que a integral da função vetorial é a integral de cada uma das funções componentes, tá? Então, eu escolhi integrais que sejam mais simples. Mas dentro de cada uma dessas funções componentes pode ter a bagunça que você quiser. Tá ok? Então aí agora é simplesmente você substituir o 1 menos a substituição do 0, calcular e você vai gerar um vetor, tá? Então o valor dessa integral para nós vai ser um vetor. Já adianto para vocês que integral de função vetorial não é algo que a gente usa muito, tá? O que nós vamos usar é uma outra integral para a função vetorial que vai ajudar a gente a calcular o que a gente vai chamar de comprimento de arco. Mas isso é assunto para a próxima aula, tá bom? Então era isso que eu tinha para passar nessa aula, quase 1 hora de conteúdo, tá? E nos vemos na próxima aula, ok?